palestra dessa semana tem realmente assuntos bem interessantes. E vamos relembrar um aspecto que é interessante em várias formas de aplicação em nossas vidas. Naquele momento em que Moshe, levando seu povo, caminhavam pelo deserto, nós bem podemos imaginar que andar pelo deserto não é uma situação fácil. Aqui em São Paulo, poucas pessoas conhecem uma situação de segura, como, por exemplo, as pessoas que vivem no nosso sertão nordestino, que muitas vezes têm épocas de seca, época em que a água falta de tal maneira que os animais morrem, que as pessoas têm grandes dificuldades de sobrevivência, e eles sabem realmente o que é ter sede. Sede é uma condição natural do ser humano em que o corpo reclama a falta de água. A água é essencial para a vida. Sem água não é possível nós sobrevivermos. O ser humano não suporta muito tempo sem água. Ele pode ficar um bom tempo sem comida, mas sem água é pouco tempo. E quando nós sentimos sede, o nosso corpo reclama bastante e avisa a necessidade que nós temos. Pois o povo de Israel percebeu a falta de água. Eles estavam no deserto, qualquer reserva de água que eles tinham já estava terminando. E agora, estranhamente, depois de tantas coisas que já tinham passado, tantas vezes que já tinham se desentendido com Moshe em função de reclamar coisas desde que saíram do Egito, às vezes que eles reclamaram que queriam voltar ao Egito, eles foram repreendidos, o Eterno sempre os proveu. Nesta hora, mais uma vez, eles chegam até Moshe e dizem que vão morrer, já era melhor ter ficado no Egito do que morrer aqui no deserto. Mas a mesma ladainha, aquela mesma reclamação. E mais uma vez Moisés se apresenta diante do Eterno. E o Eterno querendo se glorificar no povo, para que o povo entendesse que ele era o provedor, disse para Moisés: você vai falar às pedras e elas vão prover de água para o povo. Mas Moisés já estava aborrecido com aquele povo, já estava meio sem paciência naquela hora. Um momento de fraqueza, ao invés de simplesmente ele se dirigir ao povo e dizendo que o Eterno vai dar água através dessas pedras, ele se enfureceu e bateu nas pedras com a sua vara e reclamando com o povo. E, apesar de tudo, brotou água do meio das pedras, que proveu as pessoas, os animais, água abundante, mesmo numa região bastante deserta. O que levou aquelas pessoas a agirem assim? Como disse, aquela necessidade de querer água. É uma coisa que é importante, nós sabemos disso. Pessoas que, porventura, já tenham feito treinamento de sobrevivência, no tempo de quartel, nós temos informações, sobrevivência na selva, há treinamentos para sobrevivência em áreas desertas. E uma coisa nós aprendemos: se porventura estiver numa floresta e houver falta de água, também não se pode beber qualquer água. Porque se porventura você achar alguma quantidade de água, mas se for água estagnada, uma água parada, uma poça, aquela água não é própria para o consumo. Se a pessoa beber aquela água, ela pode se contaminar, ficar doente e morrer. Então não se pode beber qualquer água. Pessoas que estão, por exemplo, perdidas no mar, estão com muita sede, mas não podem beber a água do mar, porque aquela água salgada também fará com que as pessoas adoeçam e morram. Então, mesmo no desespero da sede, não é qualquer água que se pode beber. O povo de Israel tinha experiência de que sempre que eram providos de água boa, água potável, água realmente
adequada. E nós sabemos que precisamos disso. Nós vemos o exemplo, principalmente no texto do Brit Hadashah, quando Yeshua, junto com seus discípulos, estava passando pela região de Samaria, né? Shomron, o nome original, eles passaram perto de um poço. E como eram importantes os poços para as populações antigamente, por quê? Porque nem todas as cidades eram providas de águas correntes, de nascentes, mas eles precisavam muitas vezes abrir poços. Por quê? Os poços vão captar água de lençóis freáticos e água subterrânea, que, em princípio, tem uma grande vantagem. É uma água filtrada. É uma água que ela não é contaminada com bactérias. É uma água que, além de tudo, também, por passar pela terra, adquire minerais importantes também para a nossa saúde. Então, muitas populações dependiam de poços. Os poços não costumavam ficar dentro da cidade, muitas vezes ficavam fora. E as pessoas precisavam transportar a água, carregar para casa, para todas as suas necessidades. E próximo daquela cidade, Shiquem, onde estava Yeshua, veio uma mulher com seu cântaro. E Yeshua pediu para ela dar um pouco de água. Ela estranhou pelo fato de ser samaritana. Bem, todo aquele diálogo que eles tiveram mostra, no final das contas, quando Yeshua conversou com ela, mostrando inclusive uma característica dele como Messias, porque ele pôde conhecer a vida daquela mulher. Naquela conversa, ela testemunhou: por que me pede água? Se você soubesse com quem você está falando, você pediria, e ele daria água da vida. Porque quem beber desta água do poço vai satisfazer a sua sede, mas vai tornar a ter sede novamente. Da mesma maneira que o povo de Israel, depois que passaram por aquela fonte, beberam água, mas depois tiveram que caminhar novamente e foram novamente, em outras oportunidades, precisaram da providência do Eterno. Mas agora, aquela mulher com Yeshua, ela, não entendendo exatamente o que Yeshua quis dizer, se você beber da água que eu posso te dar, você nunca mais vai ter sede. Eu quero desta água. Mas como vai poder pegar essa água do poço? Não é água do poço. E ela entendeu algo a respeito do que Yeshua estava querendo dizer. Nós temos necessidades muito grandes e temos anseios. Nós temos muitas necessidades. Entre as nossas necessidades físicas, temos a questão da alimentação, respirar o ar, beber água, mas também temos necessidades fundamentais, que são até mais importantes do que isso, que dizem respeito da nossa saúde espiritual. Porque a respeito da nossa saúde física, por mais que nós sejamos providos de tudo, nunca falte alimento, nunca falte água, nunca falte o ar, ainda assim nós teremos um tempo limitado de vida. Mas a nossa alma anseia por algo que seja mais permanente. Nosso espírito tem uma necessidade muito grande de ter comunhão com o nosso Criador. E a nossa alma reage de maneira semelhante ao nosso corpo. Toda vez que nós temos uma necessidade, o corpo nos avisa. Porque se nós não fôssemos avisados que precisamos de alimento, então vem a fome. Se não fôssemos avisados que precisamos de água, então vem a sede. Se nós não fôssemos avisados, nós simplesmente não iríamos nos prover. E o nosso organismo iria se debilitar e morreríamos. Então Deus já colocou em nós estas coisas. A fome, a sede, prover o que precisa. Nosso espírito também tem uma necessidade. Visto que nosso espírito vem do eterno, ele não depende das coisas materiais, ele necessita da comunhão com o nosso Deus. Ele necessita conhecer as coisas que são do Espírito. E ele desperta em nós também esse desejo. Só que algumas pessoas
preferem não dar muita atenção para esta necessidade que o Espírito quer. E ao negligenciar isto, nós vamos provocar em nós a chamada morte espiritual. É uma coisa muito séria, porque ainda que nós devemos prover o nosso corpo do que ele precisa, quanto iremos viver? Viver o tempo que o Eterno estabeleceu que o ser humano pode viver. Conforme diz o Salmo, o tempo de vida do homem será 70 anos, e alguns, se forem mais robustos, poderão viver até os 80, mas tudo que passar disso é enfado da carne. Mas seja como for, um dia há de se cumprir o que o Eterno determinou para o ser humano, que nós somos feitos do pó, e para o pó nós vamos retornar. Mas a respeito do Espírito não tem esta palavra. O nosso Espírito não é feito do pó. Nosso Espírito é feito da parte de Deus. E ele é feito para ser eterno. Então nós temos uma necessidade, uma sede muito grande, que precisa ser satisfeita. O que acontece é que, da mesma maneira que eventualmente uma pessoa, ao ter sede em uma situação muito difícil, muitas vezes ela pode se contaminar por uma água imprópria no desespero de querer beber. Náufragos geralmente já morreram porque, no desespero da sede, beberam água do mar. Quantas pessoas perdidas na selva acabaram ficando doentes e morreram porque beberam águas impróprias? É o desespero que leva a isso. Espiritualmente falando também. Muitas pessoas morrem espiritualmente porque vão beber águas impróprias. Existe muita água contaminada no que diz respeito à espiritualidade, porque são águas impróprias. São os ensinos que não levam à comunhão com o Eterno, que não levam a termos aquela água que Yeshua pode nos dar, e só Ele pode dar. Somente o nosso Deus pode dar água boa, água adequada. Como Ele fez o deserto brotar da pedra água pura, adequada para todos viverem, para o nosso espírito, só Yeshua pode nos dar uma água que satisfaz realmente o nosso espírito. Muitos estão contaminados. São ensinos, são doutrinas que não levam à comunhão com nosso Deus, mas pelo contrário, afastam as pessoas dele. E essas águas envenenam. Mas uma coisa é certa. Da maneira similar, quando o povo do deserto chegou na região que depois foi chamado de Mara, onde encontraram águas, eles acharam aquela água. Não foi algo que brotou da pedra. Não, eles já tinham aquela água. Mas quando eles chegaram naquela água não era própria, era saloba. Tinha sal naquela água, não podia ser bebida. E o que fazer? Morrer de sede? Não, o Eterno disse o que tinha que fazer. Moshe lançou sobre a água, perto de uma árvore, e aquela água se tornou pura. Foi aquela planta que fez alguma coisa? Não. O Eterno transformou aquela água de imprópria totalmente para ser potável. Então, muitas vezes, tantas pessoas envenenadas por águas impróprias do seu espírito, podemos saber que, através de Yeshua, aquela água da vida que ele disse para aquela mulher, tem poder também para tirar todas as coisas inadequadas, tudo que intoxica, tudo que envenena, tudo que contamina. Aquela água que vem da palavra de Yeshua consegue nos dar vida, vai eliminar as coisas que estão ruins, vai eliminar as coisas que podem produzir a morte, e vamos receber então vida. Vamos ser supridos em nossas necessidades. Quando estamos com aquela sede, tão logo nós bebemos, sentimos-nos aliviados, sentimos-nos bem, sentimos-nos providos. Toda vez que bebemos aquela água que Yeshua pode dar,
nosso espírito fica em paz. Nós ficamos satisfeitos, estamos realmente nos sentindo providos em comunhão com nosso Deus. Beber a água que Yeshua nos prometeu nos dá saúde, nos dá condições de sobrevivência. Se ficarmos longe, realmente é uma situação muito difícil. Nós temos a necessidade de receber aquela água que Yeshua pode nos dar. Então, a palavra dessa semana nos fala sobre esse aspecto de sermos providos. Nós temos realmente condições de nos prover daquilo que é bom, daquilo que é sadio, daquilo que é realmente adequado para termos vida. Como disse, a nossa vida física um dia se esvai. O que sobra? O que sobra é a vida com o nosso Deus, que é eterna. A água que Yeshua nos dá nos garante vida eterna. Nos garante condições de estar em comunhão com o nosso Deus para todo sempre. É realmente uma coisa muito especial, muito maravilhosa, uma necessidade que nós temos. Vamos suprir isso. Temos que tomar cuidado com águas contaminadas. Muitas vezes as águas contaminadas até cheiram mal. Isso até já nos avisa. E é o que muitas vezes vemos algumas doutrinas, alguns ensinos, que no aspecto espiritual até cheiram mal. Isso aqui não é agradável ao eterno. Mas algumas vezes a água pode até parecer limpa. Ela pode não ter nenhum cheiro ruim. Ela pode ser até transparente. Mas ela pode estar contaminada com alguma coisa que nós não podemos detectar. Mas pode ser tão terrível que pode até matar rapidamente. Então, como saber? Precisamos saber a fonte. Saber de onde vem essa água. Não é qualquer água que está escorrendo que pode ser adequada. Então, sabemos que a fonte que vem de Deus, a palavra de Deus, principalmente naquilo que Yeshua nos ensinou, é a água pura. É água que não somente não é contaminada, mas é água que cura. É água que transforma. É água que vai nos garantir realmente termos vida. Vamos saciar nossa sede. Vamos saciar nossa sede na água realmente que deve ser consumida. Vamos saciar a nossa sede com a palavra de Deus. E acima de tudo reconhecer que aquilo que Yeshua disse para aquela mulher samaritana é aplicável perfeitamente para as nossas vidas. Ele ofereceu água viva, água que dá vida. É essa água que nós precisamos. É essa água que nós temos que desejar. É a água que nós temos que armazenar. É a água que tem que estar sempre disponível para não somente aplicarmos a nossa vida, mas também compartilharmos com as pessoas que porventura encontremos sedentas. Essa é a água que vai prover vida para muitas pessoas. Possamos realmente ser movidos pelo Espírito de Deus e saciados plenamente em nossas necessidades vitais. E seja a água do nosso Deus derramada em profusão na vida de cada um de nós. Que o Eterno nos abençoe. Em nome de Yeshua. Amém.